Existe uma conta de uma linha só, que decide mais sobre o seu patrimônio nos próximos 12 meses do que qualquer previsão de Bovespa, tá? Que você vai ouvir essa semana aqui. É esta. O lucro de Bovespa rende 9,83% ao ano. O juro longo sem risco de bolsa paga 14,80%. Quando o segundo número é maior do que o primeiro, tem alguma coisa errada, né, pessoal? Provavelmente não é mercado, é o tamanho aí da sua posição, tá? A tese desse vídeo aqui é uma frase que quase nenhuma manchete dessa semana usou. O prêmio de risco de ações no Brasil está negativo. E eu quero ser muito claro logo no começo aqui com vocês, porque isso vira meme fácil, tá? Isso não é um sinal de venda, é um sinal de dimensionamento. Nos próximos minutos eu vou fazer 4 coisas. Explicar o que é prêmio de risco, mostrar como ele se mede e explicar por que ele virou negativo aqui. Principalmente, tá, pessoal, mostrar onde essa métrica falha, porque ela falha, com certeza. O lógico é banal e é por isso que ele funciona. Existe um retorno que você consegue sem correr risco de bolsa, que é o juro de um título público, por exemplo. Se você vai abrir mão dessa certeza para comprar ação, você precisa esperar ganhar mais, tá, com a compra da ação. Esse mais, então, é o que a gente vai chamar de prêmio de risco. Se ele é zero, você está correndo o risco de graça. Se ele é negativo, você está pagando para correr o risco. Como que isso se mede na prática, pessoal? Comparando o earnings yield da bolsa com o juro longo. Earnings yield, em português direto, é lucro anual das empresas, dividido pelo preço que você paga por elas. É o inverso do preço sobre lucro, que a gente falou aqui na semana passada, o famoso P sobre L. Se o índice negocia a 10,2 vezes o lucro, o earnings yield é 1, tá? Dividido por 10,2. Ou seja, 9,83% ao ano. Do outro lado, você coloca o juro longo. No Brasil, desde 10 anos, a taxa que o mercado negocia hoje para 10 anos à frente, né? A razão entre os dois tem nome de mercado, é chamado Fed Model. Tá? A gente tem isso aqui nas nossas revisões macro, aí se quiser dar uma olhada lá no nosso aplicativo também. Acima de 1 quer dizer o quê? A bolsa está pagando um prêmio. Abaixo de 1, a renda fixa está pagando mais. Agora os números aqui para vocês, tá? Todos de fechamento, tá? Esses números são de 3 de agosto de 2020. Earnings yield do Ibovespa, 9,83% ao ano. Fed Model, 0,60%. Faz a subtração aí, 9,83 menos 14,80 dá menos 4,87 pontos percentuais. Não é um prêmio apertado, é um prêmio negativo de quase 5 pontos ao ano. Antes de imposto, antes de custo, antes de erro de execução. E dá para piorar essa foto aí de um jeito honesto. O earnings yield usa o lucro dos últimos 12 meses. Isso é fotografia de um momento de ciclo, né, que já passou. Se você usar o CAPE, que a gente também falou aqui na última aula, aqui na semana passada, o preço sobre lucro ciclicamente ajustado, popularizado pelo Robert Shiller, que troca o lucro de um ano pela média de 10 anos. Tá? O Ibovespa está em 12,23 nesse caso. O inverso disso é 8,18% ao ano contra 14,80%. O buraco vai para menos 6,6 pontos. Por que o juro longo está tão alto, pessoal? Aqui, ó. A Selic está em 14%, o DI curto 13,55%, o DI de 10 anos está 14,80%. Ou seja, a curva sobe com o prazo. O mercado está cobrando mais para emprestar mais longe. Isso tem nome, tá? É prêmio de prazo e prêmio de risco fiscal. Do lado da inflação, aqui o IPCA de julho veio em 0,07 no mês e 4,44 em 12 meses, acima da meta ainda, né? E o Focus, a pesquisa de expectativa do próprio Banco Central, projeta 5,02 para dezembro de 2026. Junta as pontas. Se você travar 14,80 e usar 5,02 como referência de inflação, eu vou ser rigoroso aqui, tá? Essa é uma projeção para 2026, não uma projeção de 10 anos. Então é uma aproximação. O juro real que sobra fica em torno de 9,3% ao ano. 9% acima da inflação contratado já, sem depender de mercado concordar com você. Isso é custo de oportunidade. Cada real que você aloca em risco de bolsa hoje é um real que deixou de contratar um retorno real de um dígito alto. E para calibrar, uma regra de Taylor calibrada para o Brasil, um modelo simples de qual o juro seria compatível com a inflação e a atividade, apontaria algo perto ali de 11,10%.
A Selic está quase 3 pontos acima disso. O aperto é real e é ele que está segurando o denominador dessa conta toda. Agora o caso concreto, e ele é dessa semana aqui. O Ibovespa fechou 13 de agosto em 167.101 pontos. Caiu 4,81% na semana, emendando então 8 pregões seguidos de queda, num pano de fundo de rebaixamento de ações brasileiras por casa estrangeira e saída de capital externo. O dólar fechou a R$ 5,18, subindo 1,65% na semana. E aqui está o detalhe que quase ninguém coloca no mesmo parágrafo. Mesmo depois dessa queda toda, o índice ainda acumula alta de 22,25% em 12 meses, é um bom retorno, e 4,09% no ano. Ou seja, 3 semanas atrás a manchete era Bolsa sobe 30% em 12 meses. Quem leu aquilo como convite e entrou perseguindo o retorno passado da Bolsa comprou perto do topo, pessoal. E a conta apareceu em uma semana, tá? Não em 10 anos. Deixa eu mostrar por que o tamanho importa mais do que a direção da Bolsa. Se ela é 10% do seu patrimônio, você perde 2% do total, irrelevante. Para você não muda nada ali. Se ela é 40%, você perde 8%, aí você mexe, no pior momento possível. Mesma direção, mesmo mercado, resultados completamente diferentes. E a única variável que você controlava era o quê? O tamanho. O contra-argumento, pessoal, se você vai ouvir, é sempre o mesmo. O contra-argumento que você vai ouvir é sempre o mesmo. Mas a Bolsa Brasileira está barata, negocia 10 vezes lucro, tem desconto histórico. Duas observações. Primeira, pelo CAPE de 12,23, o Ibovespa não está barato, ele está injusto. Justo é uma palavra desconfortável, porque não dá manchete, pessoal, nem para otimista e nem para o pessimista, né? Segunda, a mais importante, desconto não é anomalia. Prêmio de risco negativo é, em boa medida, a explicação do desconto e não a refutação dele. Se o país oferece 14,80 ao ano em juro longo, é economicamente coerente que o mercado pague menos por lucro incerto, né? O múltiplo baixo não é mercado errando, é o mercado descontando um custo de capital que é altíssimo. A pergunta certa não é se está barato, né, pessoal? Está barato, é o que precisa acontecer para essa conta virar. A resposta é objetiva, ou o juro longo cai de forma consistente ou o lucro das empresas cresce mais rápido do que o preço. E agora a parte que vai separar aqui é a análise de torcida. Essa métrica tem defeitos sérios e você precisa conhecê-los, tá? Primeiro, o Fed Model compara uma coisa com outra. O Earnings Yield vem de lucro nominal, que tende a acompanhar a inflação ao longo do tempo. O juro de 10 anos é nominal e fixo. Comparar os dois diretamente é uma simplificação, e é por isso que o modelo é criticado na literatura. Múltiplo nunca foi gatilho de timing, nem CAPE, nem P sobre L. Barato pode ficar mais barato por anos, caro pode ficar mais caro por muitos anos. Quem operou o CAPE com sinal de compra e venda ficou de fora de altas inteiras. Terceiro, DI de 10 anos só entrega 14,80 se você carregar até o vencimento. No meio do caminho existe marcação a mercado, ou seja, o preço de título ele oscila antes do vencimento e pode oscilar muito, inclusive. Quarto, e o mais inconveniente para a minha própria tese, já existiram períodos de prêmio negativo em que a bolsa subiu. Essa conta é sobre expectativa, não sobre certeza. Então, o que fazer com isso? Nada de heróico. Prêmio de risco negativo não manda você sair da bolsa, ele te obriga a responder uma pergunta que quase ninguém responde por escrito. Quanto do seu patrimônio está exposto a risco de bolsa hoje? Você sabe? E você definiu esse número antes ou depois da última manchete? Quem não define tamanho antes acaba definindo depois, sempre no pior preço. Se você quer essa conta feita para o seu caso, com o tamanho de posição escrito antes e não durante o susto, o link da carteira administrada da Brava está aqui na descrição, tá? Aqui é o analista inconveniente. Ideologia é conforto, pessoal, dado é desconforto mesmo.